Ok, meus amigos, um pouquinho de trigonometria com geometria plana, que diz assim, olha a figura. A figura abaixo está sombreada a região compreendida entre segmento OP, ó, tá aqui o segmento OP, a circunferência de raio 1, centrado na origem, e o quadrado circunscrito a essa circunferência. Então, um segmento, uma circunferência e um quadrado. Os lados do quadrado são paralelos ao eixo OX e OU, ou Y, tanto faz. Considerando que o segmento OP forma um ângulo θ com o eixo OX, quando o ângulo θ varia de 0 a π sobre 8. Lembre-se, varia. Ele começasse aqui, é como se eu fizesse deslocamento. A área, a θ, está representada na figura seguinte. Então, essa área depende do ângulo. Meu amigo, vamos só analisar um pouquinho. Que figura é essa? Ó, a parte vermelha, que figura é essa? Pronto. Figura vermelha, que figura é essa? Trata-se de um triângulo. Pronto, de um triângulo. Então, eu vou chamar essa área de A. Pronto, que é o Aθ. Só o A. Pronto. Então, essa área vai ser a área do triângulo. E eu tenho que tirar essa área em branco, ó. Então, essa área em branco representa o que? Essa área azul seria menos a área do setor. Então, é a área do triângulo menos a área do setor. Ora, um triângulo retângulo, a área de um triângulo retângulo é a base, vezes a sua altura. Então, é a base vezes a sua altura dividido por 2. Mas ele diz, a base é isso aqui. Então, a base é 1. E a altura, se você observar, isso aqui representa, ó, o que é, isso aqui é a altura, não é isso? Ora, nós sabemos que a tangente de θ é cateto oposto. Lembre, a tangente de θ é cateto oposto a H dividido pela hipotenusa 1. Então, conclusão, meu H é a tangente de θ. Então, ficou simples. Então, a área do meu triângulo é a base, que é 1. Isso aqui é a base do triângulo, que é 1. Vezes a altura, que é tangente de θ, dividido por 2. Porque a tangente de θ, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Pronto, então nós sabemos quem é a área do triângulo. Então, nós precisamos agora calcular a área do setor. Então, a área do setor é π R2 alfa sobre 360. Então, πr2 alfa sobre 360 ou sobre 2π. Tanto faz. Desde que esse ângulo alfa ou θ, o θ ele está falando de θ, esse ângulo seja dado em radiano. Então, a área do setor é πr2 alfa, ou ângulo, dividido por 2π. Vou me livrar do π, aí ficou simples. Então, venha comigo. Então, a área do setor, ó, a área do setor, o raio é igual a 1, o raio do círculo, igual a 1, vezes o ângulo, certo? Vezes o ângulo, dividido por 2. Então, essa é a minha resposta sobre a área do
setor. Então vamos trazer para cá. Então a minha área, ele estava pedindo, é a área do triângulo. Então a área do triângulo vai ficar tangente de θ sobre 2, tangente de θ sobre 2, menos a área do setor, que é a área do setor, θ sobre 2. No caso, θ está dado em radiano. Pronto. É só observar qual é o item que está definido dessa maneira. Então, nós observamos agora, ó, tangente de θ sobre 2 menos θ sobre 2. Então, quem está sendo definido dessa maneira é o item A. A área θ da região sombreada em função do ângulo θ é dado por essa expressão. Aumenta o θ, aí vai variando de acordo com os valores do θ, você tem os valores da área. A questão 69 nos leva a pensar um pouquinho. Veja aqui, diz assim: em uma cidade frequentada por viajantes em férias, estima-se que o número de pessoas empregadas depende da época do ano e pode ser aproximado pela função. Então está aqui a nossa função, pela funçãozinha trigonométrica. 10 mais 2 vezes seno de 2πx, em que n é o número de pessoas empregadas, n, em milhares. E x igual a 0 representa o início do ano, 2005. X igual a 1 é o início do ano, 2006. E assim por diante. O número de empregados atinge o menor valor. Trigonometria, nós temos uma coisa interessante, valor máximo e valor mínimo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho n, ele é definido como sendo 10 mais 2 seno de 2πx. Ele quer o seno de qualquer ângulo. A variação dele está em menos 1 e 1. Então, isso aqui é o valor mínimo. Isso aqui é o valor máximo. Mas é bom lembrar, o valor mínimo do seno, o valor mínimo, o máximo do seno, não implica o valor máximo e mínimo da função. Então, você faz seno de 2πx igual a 1, seno de 2πx igual a menos 1, e ver qual é o valor encontrado. Então, meu n vai ser igual a 10 mais 2 vezes 1. 10, 2 vezes 1. Então, nosso n aqui é igual a 12. Então, n é igual a 10 mais 2 vezes menos 1. Então, meu n é igual a 8. Então, senhores, olha lá. Então, implica o quê? Vamos verificar. Então, esse aqui foi o valor máximo. Isso aqui, ó, isso aqui é o valor máximo. Então, o máximo é para seno igual a 1. E esse valor aqui, ele é mínimo, é o menor. Então, o que ele está querendo, só relembrando, revisando, fazendo releitura, não implica o valor máximo gerar sempre valor máximo. Nem implica que o valor mínimo gere valor mínimo. Basta uma mudança de sinal aqui. Se aqui eu tivesse o menos,
esse valor máximo seria mínimo, esse valor mínimo seria o que? Máximo. Como ele quer o valor mínimo, no empregado atinge o menor valor, então implica que seno de 2π x é igual a menos 1. Ora, onde é que o seno no ciclo trigonométrico é igual a menos 1? Então, o seno no ciclo trigonométrico ele é igual a menos 1. Então, a expressão geral dos arcos que termina nesse local, o arco é 2πx, a expressão geral é do tipo 2kπ mais 3π sobre 2. 2kπ mais 3π sobre 2. Então, eu posso me livrar do π, todo mundo tem π, e posso dividir todo mundo por 2. Dividir todo mundo por 2, então fica x é igual a k mais 3/4. K mais 3/4. Então, essa é a expressão geral para o valor de x. Se k for 0, o nosso x é igual a 3/4. Se k for 1, o meu x vai ser 1 mais 3/4. Então, cada período, 1 mais 3/4. Agora, se você olhar com atenção, o que é que o amigo diz nas opções? No início do primeiro trimestre, lembre, o ano, se você tiver um ano, ele, trimestre, quer dizer, dividido em 3 partes. Esse aqui é o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. Não é verdade. No início do segundo trimestre também não é verdade. Seria quem? 2/3. Aqui seria 1/3, aqui seria quem? 2/3. No início do terceiro trimestre, então seria, no final, no início seria aqui, no terceiro trimestre. Certo? No início, no meio de cada ano, não. No meio de cada ano, implicava meio a meio. No início do quarto trimestre, então, no início, então veja aqui, deixando a gente falar trimestres. Então, o ano, trimestre, o ano é dividido em 4. Então, fica mais fácil assim, Aqui, nós temos o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. No início do primeiro trimestre, no início do primeiro trimestre, não é verdade. O que acontece? É o seguinte, no início do quarto trimestre, você observa que o x, ele tem essa formazinha, k mais 3/4. Se k for 0, então eu tenho x igual a 3/4. Se k for 1, o x ele vai ter 1 mais quem? 3/4. Um período mais 3/4. Ora, isso aqui representa, amigo, 3/4. Então, isso vai acontecer, é como se fizesse assim, como se nós tivéssemos, ela vai, aumenta, diminui. Aí vai, aumenta, diminui. Então, o que nós temos aqui no início do quarto trimestre de cada ano? No início do quarto trimestre, ela tem um valor mínimo. Então, o item correto é o item E. Então, pronto. Nós temos aqui a questão de número 70, que diz assim: o ângulo do vértice de um triângulo isósceles, triângulo isósceles, é um ângulo agudo.
Agudo quer dizer menor do que 90 graus, entre 0 e 90 graus. Se a tangente desse ângulo é igual ao dobro do quadrado do seu seno, determine o cosseno da soma dos ângulos da base. Primeira ideia, triângulo isósceles. Triângulo isósceles, um pouco grosseiro, mas a ideia é essa daqui. Esse lado igual a esse. Isso aqui nós chamamos ângulos da base. E isso aqui nós chamamos ângulo do vértice. Então, esse é um triângulo isósceles. A informação que eu tenho é que a tangente do ângulo do vértice é 2 vezes o dobro do seno ao quadrado desse ângulo. Pronto. Aí o que eu tenho? Simplesmente, quem é tangente? É o seno sobre o cosseno. 2 vezes seno ao quadrado de x. Certo? Ora, o que nós temos aqui? Se nós multiplicarmos em cruz, então fica 2 seno ao quadrado de x, então eu posso escrever seno x vezes seno x, 2 seno x igual a seno x. Posso simplificar, posso eliminar a presença do seno x, porque, parceiro, o seno x tem que ser igual a 0. Eu não entendi isso, parceiro. Por que o seno tem que ser diferente de 0? Eu não quero cortar, então tudo bem. Então deixa eu explicar de uma outra maneira, para ficar bem claro, para você não ter dúvida. Então eu tenho 2 seno x, seno ao quadrado de x, vezes cosseno de x, isso é igual a seno de x. Então, deslocando 2 seno ao quadrado de x, vezes cosseno de x, menos seno de x, igual a 0. Bota seno de x em evidência. Aí fica 2 cosseno de x, menos 1, igual a 0. Aí eu tenho seno de x igual a 0, ou 2 cosseno de x menos 1 igual a 0. Permanece seno de x igual a 0, e aqui nós temos cosseno de x igual a meio. Seno de x igual a meio. Veja onde é que o seno é 0. Nós sabemos que o seno é 0 nesse ponto e nesse ponto. Onde é que cosseno é meio? No círculo trigonométrico, o cosseno é meio aqui. Então, o cosseno é meio. Então, eu tenho esse ângulo aqui, ou esse ângulo aqui. Então, aqui é 0 grau, aqui é 180 graus. Cosseno igual a meio, então nós temos 60 graus, ou 300 graus. Agora vamos analisar. X é ele diz que é um ângulo agudo. Ora, meu amigo, se x é um ângulo agudo, então ele não pode ser nem 0, porque aí deixa de existir, nem 180 graus. Então está fora. Então, é como eu disse a você, você poderia ter feito aqui o cancelamento, e para quem? Para o seno diferente de 0. 0 não pode.
e o cosseno de x é igual a 60. Ora, se o cosseno de x é 60, o que nós temos, tá certo? Então, eu tenho cosseno de x igual a meio. Beleza. Então, 2, aqui tem seno x, ó, tirei ao quadrado, então fica 2, só uma correçãozinha bem aqui, mas faz já, ó, aqui fica, quando eu divido, fica seno de x menos 1 igual a 0. Pronto. Aqui fica com quem? Aí fica quem? 2 seno x, então fica cosseno seno de 2x, aquela relaçãozinha trigonométrica, então aqui fica seno de 2x, tá certo? Menos 1, aí fica seno de 2x é igual a 1. Seno de 2x igual a 1. Pronto. Aí agora, ó, o seno é igual a 1. Onde é que o seno é igual a 1, meu amigo? Ele é igual a 1 aqui. Então fica, dá para entender tranquilo que 2x é igual a 90 graus. Então x é 45 graus. Na empolgação, para mostrar isso aí, nós íamos perdendo a questão. Então x é 45 graus. Se x é 45 graus, nós sabemos que x mais 2y, isso é igual a 180 graus. Então, 2y é 180 menos 45. Então, 2y é igual a 135 graus. Ele pede na questão que você determine o cosseno da soma dos ângulos da base. Então, ele pede para calcular o cosseno de 2y. Ele pede para calcular o cosseno de 135 graus. Então, isso aqui é a história do deitar. Ó, 135 graus, sem decoreba nenhuma. É a história do deitar em relação à horizontal. 135 graus. Está aqui. Então, eu tenho 135 graus. Quanto é que está faltando para deitar? 45 graus. Então, cosseno de 135 graus, na realidade, é a mesma coisa, ó. Segundo quadrante, negativo. Então, isso aqui é cosseno do que falta para deitar. Então, é menos o cosseno de 45. Então, cosseno de 135 graus é igual a menos cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, era isso aqui que o amigo estava pedindo para calcular. Cosseno de 135 graus. Refazendo, relembrando, porque nós eliminamos isso aqui pela presença da condição do triângulo. Ele quer um ângulo agudo, então variante entre 0 e 90 graus. Então não pode ser 0 e nem pode ser 180 graus. Então o item correto é o item B de bola. Então o item correto é o item B de bola. Eu só quero reforçar sobre por que pacífico. Em algumas vezes, nessa questão, você pega a expressão e outros pega direto. Pelo simples fato, aqui nós temos vários ângulos. O seno de 2π igual a 1, ó,
2π, ó, seno de 2x igual a 1, pelo ciclo trigonométrico, é só para lembrar isso aqui, ó. O seno igual a 1 seria aqui. Então, o correto é a expressão geral. 2kπ, certo? 2x, ó, o 2x seria 2kπ mais π sobre 2. Dividindo todo mundo por 2, aí eu tenho x é da forma kπ mais π sobre 4. Então, os valores dependem do valor de quem? De k. Se k for 0, o ângulo x é π sobre 4. Se k for igual a 1, o ângulo x, ó, fica π, então fica 5π sobre 4. 5π sobre 4. Se k for igual a 2, então o x, ó, se k for igual a 2, fica 9π sobre 4. Ora, mas os ângulos são ângulos de um x. É um ângulo de um triângulo. Esse x, ele fechou. Ele varia entre 0 e 90 graus. Então, 5π sobre 4 está fora. Então, está fora esse como está fora esse. Certo? Então, implica, certo, senhores? Implica nada mais, nada menos do que o que se é correto. Eita, tecnologia, tá certo? Esses são os apagões, viu? Não esqueçam. Na nossa mente não pode acontecer isso. Na tecnologia, é só um botãozinho e volta tudo ao normal. Que maravilha. Então, ó, também fora. Cuidado para não clicar novamente no apagão. Então, resposta, o valor de x é π sobre 4. Então, 45 graus. Até a próxima, amigo.